Segundo São Tomás de Aquino, a divisão de anjos é feita em coros, e além de classificá-los em esferas, ele determinou as características e funções de cada um dos coros. Os estudos dos anjos, feitos por São Tomás de Aquino, foram publicados no livro Summa Theologica, que foi escrito entre 1265 e 1273. Segundo a teoria, a hierarquia é a seguinte: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos da guarda. A primeira esfera é composta pelos anjos mais próximos de Deus, que são os serafins, os querubins e os tronos. Na segunda esfera estão presentes os anjos que executam as ordens divinas. Nessa esfera estão os domínios, como se fossem os ministros de Deus, as virtudes, que auxiliam na execução das tarefas divinas, e as potestades, que são os anjos com grande poder de concentração, que ajudam a concretizar o pensamento de Deus. Na terceira esfera estão os anjos mais próximos de nós. Entre eles estão os principados, que dão as instruções e avisos de Deus a príncipes, reis, líderes e governantes. Os arcanjos, que significa anjo principal, isto é, o mais importante e está na hierarquia divina acima dos anjos, são encarregados de Deus para missões extraordinárias e revelações. E os anjos da guarda, os que ajudam a nos proteger. Essa classe, segundo a teoria de São Tomás de Aquino, é a formação da hierarquia celestial. Mas você saberia me falar quais são os arcanjos mais poderosos do cristianismo? Alguns deles são famosos, outros nem tanto. Mas todos eles servem a Deus com um propósito: manter a paz e proteger os filhos do Senhor. Por se tratar de uma religião muito complexa, pode ser que existam algumas divergências em relação às características dos anjos. Mas vale lembrar que, para fazer essa lista, nós categorizamos os seres celestiais mais comuns em várias tradições e os que estão muito próximos de Deus. O primeiro arcanjo que eu vou citar se chama Chamuel. Você já escutou esse nome antes? Para quem não sabe, Chamuel significa aquele que vê Deus. Apesar de ser mais conhecido por Chamuel, ao longo da história, ele recebeu outros nomes, o que às vezes causa confusão. A missão de Chamuel é trazer paz para a humanidade, nos protegendo do medo e reduzindo as energias negativas e vibrantes. Tendo essa função, é ele quem auxilia as pessoas a terem força e coragem para enfrentar os desafios da vida. Ele também ajuda as pessoas a encontrar o propósito da vida, como um amor, um novo emprego ou grandes amizades. Também é dito que ele ajuda a curar a ansiedade das pessoas. O arcanjo Gabriel também é um dos mais poderosos. Seu nome, que significa homem de Deus ou mensageiro de Deus, foi revelado especificamente na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Frequentemente, ele é retratado segurando uma trombeta e está ligado ao sagrado feminino e tem influência na comunicação, durante a gravidez de Maria e no nascimento de Jesus. O arcanjo Gabriel aguça os sentidos humanos, fazendo as pessoas escutarem as mensagens divinas e a decifrarem seus significados. Ele dá força às mulheres que querem ter filhos e para as que sofrem algum tipo de violência ou abuso sexual, que também podem pedir a intercessão deste arcanjo. Alguns dos feitos de Gabriel são muito famosos, como quando ele anunciou a Zacarias o nascimento do profeta João Batista e a Maria que ela estava grávida de Jesus. Também ditou a Maomé todo o Alcorão. E no arcanjo Jofiel, você já ouviu falar? Seu nome significa a beleza de Deus, e ele está ligado à fertilidade,
a criatividade e a proteção dos artistas. Esse ser divino faz as pessoas enxergarem a beleza das coisas materiais e abstratas, assim como nos ajuda a ter calma para apreciar os pequenos prazeres da vida. Na tradição cristã, alguns acreditam que Jofiel foi o anjo que retirou Adão e Eva do Jardim do Éden, o que faria ser o primeiro arcanjo a aparecer na Bíblia. Se essa hipótese fosse confirmada, ele também deveria ser o anjo guardião da árvore da vida, que usa uma espada flamejante para impedir o retorno da humanidade ao jardim. Uma outra lenda sobre esse anjo é que ele teria sido um dos 7 arcanjos de Deus que ajudou na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, citadas no Antigo Testamento. E sobre o arcanjo Rafael, o que você sabe sobre ele? Seu nome significa Deus é cura, ou Deus cura a alma. E ele é o ser celestial responsável pelas curas físicas e emocionais. O arcanjo Rafael não apenas faz curas divinas, mas também guia os curadores, que no caso podem ser os médicos, a fazer um trabalho bem feito. Segundo dizem por aí, ele pode ainda ajudar as pessoas a vencerem os vícios e desejos, além de ter um poder colossal na cura de ferimentos e doenças. Uma das missões deste arcanjo é restaurar e manter a harmonia entre os humanos. Ele também é patrono dos viajantes, assegurando que as pessoas façam uma viagem tranquila e segura. Lembra quando eu disse que há algumas divergências em relação às funções e feitos dos anjos? Pois é. De acordo com algumas versões extraoficiais do relato bíblico, foi Rafael quem expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, e não Jofiel. Quanto ao poder da cura, dizem que foi Rafael quem curou os ferimentos de Jacó, depois que ele passou uma noite inteira lutando com uma criatura misteriosa. Outro anjo que pouca gente já ouviu falar, mas que também está na lista dos mais poderosos, é o anjo Raguel. Ele é conhecido por ser o anjo da justiça e da harmonia. Seu nome significa amigo de Deus, e ele tem fama de interceder em mal-entendidos e de trazer equilíbrio e paz para as relações. Segundo alguns relatos, Raguel está presente no livro de Enoque, onde ele é descrito como o anjo vigilante encarregado de supervisionar o bom comportamento de outros anjos no reino celestial. Ele também seria o guardião do nosso planeta. Ele também seria o responsável por levar Enoque em viagens aos reinos do céu. É Raguel quem julga e pune os anjos que se comportam mal ou que desobedecem às ordens divinas e os que se rebelam contra Deus. Agora, que tal falarmos do famoso Uriel? Seu nome significa chama de Deus ou fogo de Deus. E esse arcanjo é muito famoso por causa da sua intelectualidade e sabedoria. Uriel é o ser divino que as pessoas recorrem quando precisam ter conhecimento, pois ele auxilia as pessoas a terem sabedoria interior e a se darem bem em atividades intelectuais. Alguns dizem que ele também é um dos responsáveis da guarda dos portões do Jardim do Éden, portando uma poderosa espada, de onde emana uma chama ardente e aniquiladora. Dizem também que ele é um dos 4 anjos mais próximos de Javé, ao lado de Miguel, Gabriel e Rafael. Uriel, inclusive, fez parte da tropa celestial que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Segundo alguns textos judaicos antigos, Uriel, durante as 10 pragas do Egito, passou pelas cidades conferindo quais portas estavam sujas com o sangue de cordeiro, matando os primogênitos das casas não marcadas. E, por fim, o arcanjo considerado o mais forte de todos, Miguel. Na verdade, não se sabe se ele é o mais forte, mas com certeza é o arcanjo com maior prestígio. É ele quem salva as pessoas de espíritos maus.
Quando representado em obras de arte, é representado como um guerreiro que veste uma armadura imponente com uma grande espada e escudo para lutar contra os exércitos demoníacos mais malignos. Em algumas fontes, ele também é chamado de Micael. Um dos principais objetivos de Miguel é orientar os seres humanos contra o medo ou contra o mal. Também costumam dizer que ele ajuda aqueles que realizam trabalhos de cura ou que fornecem ensino espiritual. Mas quais foram os feitos que fazem de Miguel um dos arcanjos mais fortes? Bom, quando os homens foram criados, foi ele quem liderou o coro de anjos que louvou a criação de Deus. Ele comandou a violenta guerra no céu, expulsando Lúcifer de seu lugar privilegiado. Além disso, Miguel acompanhou Adão ao longo dos seus 900 anos de vida. Porém, seu maior feito ainda está por vir. Segundo o livro do Apocalipse, Miguel será o arcanjo que vai liderar as tropas divinas durante a batalha final, lutando contra as forças do mal. Lembrando mais uma vez que podem existir algumas divergências sobre as informações de cada arcanjo, e tudo depende das suas fontes de estudo. Bom, esses foram alguns dos arcanjos mais poderosos. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!